E hoje é dia de coxinha de frango, com certeza o salgado mais pedido e consumido, a paixão do nosso Brasil. Então venha já comigo porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. A coxinha tem o mesmo formato da coxa de frango. Hoje eu vou preparar a receita da coxinha gourmet, que tem o mesmo modo de preparo da coxinha tradicional. Calma que eu vou explicar a diferença. Para isso, gente, a gente vai precisar do caldo de frango caseiro e também do frango desfiado, que tem receita aqui no canal. O que eu fiz? Comprei 1 kg de coxinha da asa, cozinhei, fiz o mesmo modo de preparo do vídeo que tem aqui disponível, que eu vou deixar o link aqui em cima, e separei os ossinhos que a gente vai utilizar nessa coxinha gourmet e vou descartar essas peles e alguns pedaços que a gente não utiliza. E aqui está, gente, a carne da coxinha de frango mesmo, já desfiada, que foi o rendimento dessa vez. Olha a diferença do peito de frango desfiado. Como o seu rendimento não é muito, você pode usar toda essa quantidade aqui e acrescentar mais um pouco de peito. Aí é opcional, tá bom? Vamos começar pelo nosso recheio, já aquecendo uma panela. Vou colocar 1 colherzinha de sopa só de azeite, o suficiente para refogar meia cebola, que eu vou colocar aqui agora. Eu processei para ficar bem pequenininha, tá? A cebola já deu uma murchadinha. Vou adicionar 1 dente de alho amassado. Um tomate pequeno, bem picadinho. E vou deixar refogar bem, dar uma boa murchada antes de eu acrescentar o frango. Já vou acrescentar o frango da coxinha da asa. Aqui deve ter aproximadamente uns 400 gramas. Como vocês podem observar, gente, o rendimento é bem menor. Vocês podem associar isso com o peito de frango, que tem um rendimento maior, tá? E esse preparo, tanto do caldo de frango quanto do frango desfiado, você pode fazer até com 3 dias de antecedência. Ou fazer e deixar no congelador também, que funciona super. Já refogou bem. Agora eu vou adicionar 2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro. Olha a consistência desse molho, gente. Vou deixar o link da receita também desse molho de tomate aqui na descrição do vídeo. Aqui no recheio também, gente, você pode adicionar outros ingredientes como milho verde ou azeitonas, se for da sua preferência, tá? Eu particularmente gosto do recheio mais neutro, mais coxinha de frango mesmo. Aí se você for adicionar, tem que refogar bem, tá? Quem gosta do recheio mais soltinho, já tá pronto, é só finalizar com salsinha. Quem gosta daquele recheio mais cremoso, a dica que eu sempre dou é o seguinte: ou você coloca aqui 2 colheres de requeijão, mas como a gente vai poder colocar o catupiry depois no recheio, eu não acho necessário. Ou se você quiser trazer cremosidade e umidade para esse recheio, você separa meia xícara de chá de caldo caseiro de frango e acrescenta 1 colher de sopa de farinha de trigo. Eu vou pegar aqui um pouquinho da farinha que eu já separei para fazer a massa e vou diluir nesse caldo de frango. Essa quantidade que nós estamos utilizando é imperceptível, tá, gente? Não dá para sentir o gosto nenhum da farinha de trigo, só vai dar aquela cremosidade mesmo e deixar o recheio ainda mais saboroso. Você cozinha bem isso. Olha a diferença.
Agora, gente, é hora de temperar. Na verdade, de ajustar o sal. Porque quando a gente faz o processo de desfiar o frango, a gente já tempera com um pouco de sal. Então, você só faz o seu ajuste de acordo com o seu paladar. Vou colocar aqui o equivalente a meia colher de chá. Lembrando, se você for utilizar algum outro ingrediente que contenha um pouco de teor de sal, como azeitonas, você reduz mais ainda. Aqui já refogou por uns 3 minutinhos, é o suficiente para o caldo com a farinha de trigo engrossar, né? Ficar bem cremoso. Olha a consistência, que diferença. E vou finalizar aqui agora com meia xícara de chá de salsinha picada. Mexer bem. E pronto, o nosso recheio já tá prontinho. Vou desligar o fogo, gente, e vou deixar reservado para esfriar. E já vamos começar a nossa massa. Para a nossa massa, escolha uma panela grande, de fundo grosso, tá? Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de manteiga. Vou adicionar aqui também uma cebola ralada ou bem processadinha, bem pequena mesmo. E vou deixar refogar bem. Vou adicionar aqui, gente, 250 gramas de batata inglesa cozida e amassada. Eu gosto de inserir a batata na minha massa, gente, porque deixa ela muito mais macia e saborosa. Eu fiz esse mesmo processo na coxinha vegana. Eu acho que eu só misturei a batata depois. Mas eu vou deixar ela cozinhar aqui nessa manteiga para ficar ainda mais saborosa. Você pode cozinhar essa batata no frango, se você for fazer no mesmo dia, ou no micro-ondas, 3 minutinhos. Ela já tá cozida e você já pode amassar. Ou você vai colocando de 30 em 30 segundos. Eu já ensinei isso aqui no canal. Vou temperar aqui com 1 colher de chá de sal. Mais um pouquinho. Ou a gosto. Porque o caldo tem um pouquinho de sal. Misturar bem. Vou adicionar aqui agora 2,5 xícaras de caldo de frango caseiro, tá, gente? O sabor dessa coxinha vai ser outro com caldo de frango. Nada desses caldos industrializados, tá? Por favor. 1. E meia. Olha a cor desse caldo, gente. Agora eu vou deixar ferver bem essa batata com esse caldo e todos os temperos, para depois a gente inserir a farinha de trigo. Eu peneirei 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Lembre-se da dica, sempre vai ser a mesma quantidade do caldo caseiro, tá? Se você quiser multiplicar ou diminuir a receita, você já sabe que a medida de farinha de trigo é a mesma de caldo. Aqui, gente, quando começar a ferver, a gente tem que jogar a farinha de uma vez só e mexer vagarosamente, tá? Para não correr o risco de empelotar tanto, mas pode empelotar um pouquinho. Mas daqui a pouco eu já te dou outra dica de como deixar essa massa bem lisinha. Ela vai ficar um pouco pesada mesmo, aí você tem que ter força no braço e você tem que cozinhar bem essa massa por uns 5 minutos mexendo, até soltar do fundo da panela. A minha tá solta aqui porque é antiaderente, mas tem que cozinhar pelo menos uns 5 minutos, para não ficar com gosto de farinha de trigo. Gente, já deu tempo aqui, já vou desligar o fogo.
A massa, apesar de ser pesada de mexer, ela é uma massa bem lisinha, ó, e macia. Agora eu vou transferir ela para essa travessa aqui, para ela esfriar, para a gente começar a modelar. Deixa eu dar uma dica de ouro para vocês. Amanda, segui todo o passo a passo da receita, mesmo assim a minha massa ficou com uns pedacinhos de trigo empelotada. É só jogar essa massa na batedeira e sovar ela com aquele batedor, que a gente sova massa de pizza e de pão, que ela vai ficar lisinha. Aí você não vai ter perdido a sua massa, não vai correr o risco dela ficar com aqueles glumozinhos. Mas seguindo essas dicas aqui, gente, não há necessidade. Vou só deixar esfriar aqui bem, pra gente começar a modelar. Se você for comercializar, tem que pesar a quantidade de massa e de recheio. Aqui, como é pro pessoal aqui de casa, eu utilizo assim, pego uma colher de sopa como medida, tá? Vou passar um pouquinho de óleo aqui nas mãos. Venho aqui e abro a minha massa. Vou fazendo no sentido de concha assim, ó. Não muito grossa, nem muito fina. A massa fica maravilhosa. Vou tirar essa pontinha aqui. Venho com recheio. Mais um pouquinho, que ninguém merece coxinha com pouco recheio. Vou exagerar aqui. Aí eu pego o ossinho, boto aqui no meio e vou fechando as pontas. E pronto. Se você quiser fazer sem o ossinho também, você pode fazer. Renderam 18 coxinhas, gente. Já coloquei minha gordura para esquentar, mas você pode fritar essas coxinhas também na air fry, tá? Como eu fiz aqui na coxinha vegana. Eu bati aqui 4 ovos e farinha de rosca. Eu gosto de empanar o seguinte, um pouquinho na farinha de rosca, depois tiro o excesso nos ovos, uma mergulhadinha, retiro o excesso e venho para cá. Fogo médio. Dois minutos e meio. Fogo médio, tá, gente? Não pode ser fogo alto. E já tá pronto. Gente, olha essas belezuras. Coloquei aqui meu ketchup caseiro para combinar, que vai ficar perfeito. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha essa receita com seus amigos e familiares e me conta aqui nos comentários o que você achou. Olha como essa massa, gente, com batata fica bem macia. Olha só que delícia.
muito maravilhoso. Ai, gente. Um pouquinho de ketchup. E eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Só façam, gente! Perfeita.